Com proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão deste Tribunal Regional Pleno. Cumprimento todos os meus colegas, o digníssimo Procurador Regional Eleitoral, Dr. Alisson, os dignos advogados aqui presentes, servidores da Casa. Eu consulto os colegas se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo ela aprovada. Quero participar a todos que, como continuam adiados em razão do pedido de vista, os processos de número 50.227, o 26.635 e o 12.390. Retirado de pauta a pedido do relator, está aqui, seria o 2.2, que é o 34.363, é um recurso eleitoral, representação, propaganda política. Esse processo é da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, está sendo retirado de pauta. Em mesa, continuando o julgamento, é o processo 2.1, é o 12.227, é um recurso eleitoral, representação, conduta vedada ao agente público, Nova Mutum, quinta zona eleitoral, eleição 2016. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. O processo é da relatoria do Dr. Ulisses Rabanedo dos Santos, que negou provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo Dr. Ricardo, a doutora Vanessa, o Dr. Antônio Peleja, o desembargador Pedro Sakamoto e também pelo Dr. Marcos Faleiro da Silva. E nesse caso, eu pedi vista do processo e trago o voto escrito, no qual estou acompanhando também integralmente o digno relator. Então, com isto, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa, o 2.5, que é o 43.667, é um recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo de vereador da Cáceres, sexta zona eleitoral. Tarcísio Carlos Paulino, é o doutor Antônio Peleja, que é o seu relator. O parecer é pelo provimento do recurso, para consignar que as contas de campanha como aprovadas com ressalva. Com a palavra o digno colega. Então, relatório cuida-se de recurso eleitoral interposto por Tarcísio Carlos Paulino, candidato a vereador no município de Cáceres nas eleições de 2016, em relação à sentença do juiz da sexta zona eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha, com fundamento no artigo 30 da Lei das Eleições e 683, Resolução 23463/2015, em virtude da inexistência de receita sem identificação do doador, oriunda do recebimento de doação em espécie, depositada em conta corrente no valor de R$ 1.060. Omissão de receitas e gastos eleitorais oriundos de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, ausência de assinatura do extrato de prestação de contas e na procuração otorgada ao Dr. Murilo Oliveira de Souza e erro no preenchimento da conta corrente de campanha. O candidato apresentou prestação de contas final e simplificada, conforme o artigo 28, parágrafo 9 da Lei das Eleições e 57 da Resolução 23463. O parecer técnico conclusivo apontou as irregularidades, ausência de formulário extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo candidato, ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, devidamente assinado, existência de doações recebidas sem identificação do CPF nos extratos eletrônicos, o que impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas, existência de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões ou publicidade com carro de som, o que revela indícios de omissão de gastos eleitorais, existência de divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. Regularmente intimado, o candidato
silenciou-se, conforme certidão de folhas 30, que levou o chefe do cartório a ratificar a opinião externada no parecer técnico conclusivo. O Ministério Público requer a desaprovação das contas pela sentença de folhas 33/34. Em razões recursais, o candidato reconhece que se equivocou em relação aos prazos e deixou de apresentar documentos importantes para o julgamento de suas contas, bem como afirma ser possível a juntada de documentos em sede recursal, citando os julgados do TSE. Destaca que a juntada da prestação de contas de tipo retificadora, conforme extrato de prestação final, folhas 45, acompanhada dos documentos em sede recursal, sana a irregularidade apresentada no relatório técnico, motivo pelo qual requer aprovação de contas. O Ministério Público não apresenta contrarrazões, alegando ter atuado nesses autos como custos legis. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso para que sejam as contas aprovadas com ressalva. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico o parecer. Ratificado o parecer, retorna a palavra ao relator. Só um minutinho. Senhor presidente, há uma questão de ordem. Exatamente. Da juntada de documento e a questão da arguição ex officio do procedimento. A sessão passada houve aquela discussão acerca do artigo 10 do Código de Processo Civil quanto às decisões surpresa, ocasião que cheguei a exarar a ler o voto em plenário e um dos colegas, né, arguiu o ferimento a esse artigo 10. Então, eu até retirei para oportunizar, né, assim como os colegas já tinham manifestado sobre essa observância. Eu retirei esse processo de pauta. Né? E agora, em relação a esse processo, né, arguida essa questão de ordem por dois motivos. Primeiro, quanto ao procedimento. Segundo, quanto à juntada de recursos. A indagação é se seria necessário que se procedesse na forma desse artigo 10. Eu penso, né, se for seguir uma linha de conduta igual à que foi exarada na sessão passada, creio eu que seria necessário. Né? A doutora Ulisses Rabonesa pontuou a sessão passada também, né, em relação a isso, que no sentido de que se for superada essa questão formal, nós adentraríamos ao mérito. Porque o desembargador Pedro Sakamoto ele tem a observância dessa questão de ordem, né, arguido de ofício também, que eu também fiz, segui o desembargador Pedro Sakamoto. De maneira pela qual, nesse caso, né, queria só externar esse posicionamento, nesse caso, eu penso que poderíamos avançar nessa questão preliminar sem que haja esse óbice do artigo 10. Na sessão passada, é que quando nós nessas ocasiões em que temos decidido pela inobservância do rito, devolvendo a prestação de contas ao primeiro grau para que ela se processe pelo rito ordinário, essas prestações de contas elas vêm desaprovadas, como o caso aqui, ela vem desaprovada, o recorrente pleiteia aprovação com ou sem ressalvas. Quando nós entendemos que não é o caso de aprovação aqui, nós entendemos pela conversão do rito, de modo que me parece que a questão de ordem para a observância do rito, anulação e devolução, ela vem em benefício do recorrente. Por isso que eu entendi que não era o caso de ouvi-lo, porque a decisão venceu o benefício, então me parece que não seria o caso. Resultar nenhum prejuízo, ela está superada. O artigo 10 aí seria para ouvir o Ministério Público, na verdade. Agora, o que precisa, de uma vez por todas... Essa questão que o senhor está trazendo, doutor Antônio Pelecha... Não. Doutor Antônio Pelecha. A decisão... Esse ponto que o senhor está abordando agora, nesse momento,
esse documento foi juntado após a interposição do recurso? Foi. É isso que será abordado. A questão é a seguinte: eu não tenho óbice a prosseguir, mas só que é o se, né? É o se for beneficiar. Né? Porque é uma decisão de colegiado, né? Perfeito, então. Vamos prosseguir, então. Pode ser? Sim, por não. Então, vamos lá. Questão de ordem pública, arguição ex officio, a nulidade em face da não observância do procedimento. Né? A sentença, ela julgou desaprovadas as contas, e o tópico 1.1 aqui é da não conversão do rito da prestação de contas simplificada para o rito ordinário. A prestação, ela seguiu o rito simplificado, tá? Estabelecido pela lei, o 28, parágrafos 9 a 11, e o artigo 57 a 62 da Lei das Eleições, cujo artigo 62 prevê essa conversão do procedimento no momento que o juiz deve exarar uma decisão de natureza interlocutória, né, para modificar o rito sumaríssimo, vamos dizer assim, das contas simplificadas para um rito ordinário, um rito no qual os prazos são mais elásticos e a oportunidade de defesa é diferenciada. Agora, teve uma questão que o cartório eleitoral ele concede o prazo de 72 horas para manifestação do eleitor recorrente, na forma do artigo 66, que transcorreu em branco. E essa questão desse artigo, de facultar esse artigo 72, está prevista em algumas passagens da resolução. E a ideia é que essa faculdade concedida por esse cartorário, pelo analista judicial eleitoral, ela não faz, às vezes, a decisão interlocutória, porque não se trata de um ato meramente que não necessita da atuação do juiz, né? Meramente ordinatório. A intenção da norma então, quer dizer, nós já afastamos essa questão, dessa possibilidade de que esse ato meramente ordinatório do cartorário ou do analista eleitoral, ele possa equivaler à decisão do juiz eleitoral, né? Porque a intenção da norma é impossibilitar a rejeição das contas prestadas pelo rito simplificado. Isso se justifica pela estreiteza e sumariedade procedimental, cuja característica se choca com o juízo de certeza necessário para que haja a rejeição das contas. O juiz eleitoral ele descumpriu o artigo 62, quando o desembargador Pedro ele vem ressaltando, caput, que prevê que na existência de irregularidade ou impugnação, o juiz deve examinar essas alegações e deve converter o rito. Ao contrário disso, proferir uma decisão mais grave pela reprovação em um rito estreito, sem oportunidade a modificação da estrutura procedimental, o que viola as garantias do devido processo, da ampla defesa do contraditório incertos na Constituição Federal. De acordo com a norma, no caso concreto, haveria de haver a necessidade da conversão do rito em uma decisão interlocutória. Aí ela é irrecorrível de imediato e ela não preclui. Ela tem que ser fundamentada por disposição constitucional e infralegal, respectivamente, Constituição Federal e Código de Processo Civil, artigo 48, 489, parágrafo 1º. A ausência da decisão é causa de nulidade. Eu trago o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira no formalismo valorativo, com a necessidade de garantia de forma, de ordenação, organização e coordenação, para que o processo seja justo e alcance suas finalidades últimas, que têm como valores essenciais a efetividade e a segurança. Nesse cenário, equilibram-se os poderes das partes para que tenham uma participação mais ativa em face do Poder Judicial. A ideia desse formalismo é justamente diminuir esse poder do Judicial e colocá-lo em uma função, em uma situação planificada em relação ao poder das partes, para que o juiz ele não adote procedimento, não adote um proceder, melhor dizendo, autoritário. A ausência de decisão judicial feriu o conteúdo mínimo do processo e, por consequência, o formalismo valorativo. A decisão de conversão é essencial porque ela modifica o rito, alargando para que haja uma maior possibilidade de a parte alegar e produzir provas. É um passo inicial e importante para a constituição da nova etapa procedimental e garantia do contraditório e influência. Não obstante, igual o eminente Dr. Ulisses Rabaneira pontuou, que vai ser mais duro para ele, porque ele apresenta simplificada e no rito normal ele tem que apresentar um monte de documentos, vai ser mais difícil, mas a lei assim o impõe. Essa possibilidade de superação de nulidade é possível, né, se não houver prejuízo, né, que foi o princípio que o senhor já alegou.
não há nulidade se não houver prejuízo. O rito é erigido com uma garantia fundamental, tá? E com Grano Salles, né, com uma pitada de sal, os tribunais admitem a mudança do procedimento desde que isso não cause prejuízo e alcance a finalidade essencial do processo. Restou concreto nos autos que essa não conversão ela ocasionou prejuízo à recorrente, pois sua prestação de contas foi reprovada. Tá? Em relação à apresentação de documentos, de maneira a evitar a obrigatória anulação da sentença em face da não conversão do rito, alguns tribunais têm admitido, porque essa possibilidade permite atingir a finalidade do ato. Eu sei que, em relação a isso, o tribunal ele tem um posicionamento de não admitir essa juntada de documentos, mas no caso concreto, o que aconteceu? Ela foi prejudicada pela não conversão do rito. Então, se houver a nulificação do procedimento, os autos vão voltar, ela teria que juntar os documentos que ela houvera juntado aqui em segundo grau de jurisdição. Em nome da economia processual, afinal, deve-se dar o aproveitamento dos atos e evitar a declaração de nulidade para possibilitar a juntada desse mesmo documento que seria juntado aos autos em primeira instância, acaso a sentença fosse anulada e se retornasse ao status quo. Assim, em nome da economia processual e de evitar a prática de atos inúteis, admite-se essa possibilidade. Nós juntamos aqui um recurso eleitoral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a sedimentar essa possibilidade. A questão que se põe é se pode superar essa questão procedimental se, não obstante os documentos juntados em segundo grau, eles não conduzem à aprovação das contas, ainda que com ressalva. Entendo que não. A superação de nulidade só pode ocorrer se não resultar qualquer prejuízo ao recorrente. Os julgados dos tribunais eleitorais pátrios sinalizam nesse sentido. Juntei alguns julgados de tribunais regionais eleitorais. Invoco a primazia do julgamento de mérito do artigo 488 do Código de Processo Civil. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento de nulidade nos termos do artigo 485. Então, dessa primazia do julgamento do mérito, se ela pode ocorrer a superação do pronunciamento da nulidade, mas sua aplicação é condicionada à procedência do pedido. Aí um recurso também de Bonfinópolis, Goiás, está destacado em negrito e sublinhado aí. A nulidade concreta somente pode ser convalidada se o juiz puder decidir a sentença de mérito a favor da parte, a qual aproveitaria a decretação de nulidade. Na espécie, há a possibilidade de julgamento do mérito de forma favorável. Quer dizer, a gente acaba na preliminar dando a deixa do mérito. Mas, infelizmente, é o que se segue para tentar aproveitar esse julgamento do mérito e não declarar a nulidade e o retorno dos autos. Motivo pelo qual é despicienda a anulação da sentença e a remessa dos autos à primeira instância. Juntamente com o recurso, o tópico 3 é o tópico da juntada de documentos em sede recursal. Juntamente com o seu recurso, o candidato apresentou prestação de contas retificadora acompanhado dos seguintes documentos. Primeiro, a procuração. Segundo, formulário extrato da prestação de contas, tipo retificadora, devidamente assinado. Formulário prestação de contas tipo oficial, devidamente assinado. Procuração encaminhada anteriormente, devidamente assinada. Segunda via do comprovante de depósito do valor de R$ 1.060, demonstrando o próprio candidato como doador. Cópia de instrumento de cessão de veículo por tempo determinado, comprovando a cessão do veículo Prisma Joy pelo período de 1º de setembro a 2 de outubro de 2016, realizado pela pessoa de Valdinei Barbosa de Oliveira. Cópia do registro de licenciamento de veículo pertencente a Valdinei Barbosa de Oliveira. Não obstante, eu já falei as assertivas apresentadas pelo recorrente, o entendimento vigente neste regional, até o doutor Paulo Sodré, peguei algum julgado nesse sentido, é o da impossibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão. Nesse sentido, a resolução no artigo, resolução 23463, artigo 64, parágrafo 1º,
Por outro lado, é imperioso reconhecer que, excepcionalmente, esta Corte tem admitido a juntada de novos documentos em sede recursal, quando estes têm o objetivo de esclarecer ou ratificar informações já constantes dos autos. A regra, contudo, é a não admissão da juntada. Esse julgado do Dr. Paulo César Alves Sodré, foi o acorde, né, de 1º de agosto de 2017. Mas, não obstante esse julgado acima, deve-se fazer uma distinção em relação ao presente caso. Qual que é a distinção? Que a prestação é simplificada, houve o erro de procedimento pela não convolução, o que acarretaria a nulidade do processo a partir do momento que o juiz deveria ter exarado a sua decisão de modificação de rito. Uma vez feito isso, o processo retornaria à segunda instância, mas, em face da primazia do julgamento de mérito, princípio da instrumentalidade das formas, é possível esse julgamento em segundo grau. Motivo porque nós admitimos a juntada de documentos à guisa de prestação de contas e só pela superação da nulidade. Como voto. Muto. Doutor José Antônio Bezerra, filho. Doutor Ulisses Jaboneira. Senhor presidente, eminentes pares, eu tenho só algumas considerações a fazer. E eu faço no seguinte sentido. Como foi perceptível, e o próprio relator externou isso, quando afirmou que você tem que dar a dica do mérito para julgar preliminar, o que tenho feito nas ocasiões em que eu tenho trazido o voto sobre o tema é apreciar a necessidade ou não de conversão do rito juntamente com o mérito. Por quê? Porque nós temos entendido aqui, inclusive um voto que apresentei e a Corte acompanhou a unanimidade, é que, desaprovadas as contas em primeiro grau, vindo o recurso, nós podemos aqui, porque a resolução permite, reformar essa decisão para desde logo aprovar as contas, se elas tiverem condições de ser aprovadas daquela forma. Então, se o juiz pode, no rito simplificado, aprovar, seja completamente ou com ressalvas, vindo uma decisão de desaprovação e nós entendermos que ela é incorreta e temos condições de desde logo aprová-las, no julgamento nós, então, reformamos a sentença de primeiro grau e aprovamos as contas aqui. Do contrário, conforme também esse precedente, em alguns casos que nós temos decidido pela conversão, é que, desaprovadas as contas, vindo o recurso ao tribunal, este recurso não tiver condições de ensejar a aprovação das contas por conta das irregularidades, nós temos entendidos pela necessidade de conversão do rito, anulação da sentença e conversão do rito, devolvendo os processos em primeiro grau. Isso significa que, para decidirmos pela aprovação de plano ou pela conversão do rito, inegavelmente nós vamos ter que apreciar questões atinentes ao mérito da prestação de contas. Ou seja, se aquelas irregularidades elas têm condições de serem superadas ou não. Então, por isso que, quando tenho trazido ao plenário, me parece que é razoável, tenho enfrentado a questão meritória e, ao final, concluindo que deve ser mantida a desaprovação, fundamento e determina a conversão. Do contrário, voto pelo provimento do recurso para aprovar as contas. Isso faz com que não fiquemos amarrados, porque, por exemplo, veja que situação constrangedora seria. Nós estamos votando aqui, o relator apresenta um voto para superar a questão da conversão do rito. Esse é o voto do relator nessa questão de ordem. Se nós concordarmos com o relator, no entanto, chegando a apreciar o mérito, as irregularidades, nós entendermos por manter a desaprovação das contas, olha que situação nós estaríamos. Porque nós não podemos desaprovar contas no rito simplificado, nós já concluímos isso aqui. Então, nos julgarmos destacado, nós poderíamos criar esta situação. De modo que, me parece, o relator já indicou, que com relação ao mérito está compreendendo, pelo menos a princípio, que o pude depreender, está encaminhando pela aprovação, provendo o recurso para aprovar. No entanto, se essa não for a solução da maioria, nós teremos que converter.
Então eu tenho um pouco de dificuldade de, desde já, enfrentar essa questão separada do mérito. O que eu teria maior facilidade para deliberar separado do mérito seria a questão da juntada dos documentos. Foi essa Né? é a questão, né? Que eu já quis fazer em bloco azul. Porque assim, o normal aqui no tribunal tem sido o seguinte, pelo menos do desembargador Pedro, quando ele é relator, ele faz a proposição primeiro, né, de anulação. Faz, No exatamente, Vossa Excelência tem razão. Só que mas, veja assim, que quando... Aqui nós temos, só um minuto. Claro. Aqui nós temos a questão da juntada do documento. Por isso que eu devo confessar que eu tinha feito desse jeito aí. Anteriormente eu fiz desse jeito, Vossa Excelência tá pontuando. Mas depois eu pensei, gente, essa questão da juntada dos documentos e tal, mas poderia ter feito em separado também. Porque, veja bem, quando o desembargador Pedro traz, e isso é recorrente, e ele tem essa diferença quando eu trago os meus votos. Quando eu trago meus votos para conversão, eu analiso junto com o mérito. O desembargador Pedro tem trazido questão de ordem, só que quando o desembargador Pedro vota na questão de ordem, e isso é muito recorrente, eu faço esse destaque em todos os meus votos orais quando eu estou... está sendo votado o processo de relatoria do desembargador Pedro, ele, na questão de ordem, mostra que as contas não têm condições de serem aprovadas de plano e traz as irregularidades. Então, a gente acaba já visualizando que aquelas irregularidades são insuplantáveis, né? Então, por isso, me parece adequado. Agora, a questão da juntada dos documentos, eu teria maior facilidade de julgá-las em destacado, porque isso daqui também nós já deliberamos várias vezes. Inclusive, estava comentando com o Dr. Paulo, eu pedi vista de um processo aqui, aonde eu estava com uma dúvida se não seria o caso de evoluirmos no entendimento, porque o processo de prestação de contas é de jurisdição voluntária. Pedi vista do processo e voltei, a despeito dessa ideia inicial, votei entendendo pela não possibilidade juntada por conta dos precedentes do TSE, que são pacíficos na impossibilidade, exceto naquelas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, documento que surja posteriormente, todas aquelas, ou complementação de documentos que já se iniciaram a produção em primeiro grau. Por exemplo, nós tivemos casos já, extrato sem assinatura e depois em recurso junto ao extrato devidamente assinado, eles são idênticos, nós admitimos a juntada. Então, com relação à questão da juntada dos documentos, entendo que nós deveríamos, sim, deliberar destacadamente, admitimos ou não admitimos. Se não admitirmos e avançando e o processo eventualmente voltar, é óbvio, ele vai ter a oportunidade de juntá-los novamente. Ou, aliás, nós não vamos determinar o desentramento, nós simplesmente, se acolhido, evidentemente, nós não apreciaríamos esses documentos, né? Então, não sei se eu queria ouvir a corte. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de apreciar a questão da conversão sem apreciar o mérito, né? Porque, assim, essa questão da conversão, ela, vamos dizer assim, só se você tem que... É o se. Se acontecer isso... Doutor Peleja, então, me permite uma parte? Eu havia discutido com o doutor Ulisses e, de fato, a proposição de Vossa Excelência está correta. Inclusive, não fere o precedente, inclusive citado da minha autoria, não fere, porque há aqui uma exceção, né? Na verdade, nós vamos julgar em favor, isso já foi dito aqui, do próprio candidato, que teve a conta julgada desaprovada. Mas a questão aqui é que nós não podemos julgar de forma condicionada, e nesse ponto eu concordo com o doutor Ulisses, né? São fatos distintos. Ou Vossa Excelência propõe a nulidade e a conversão e dizendo por quê, tchau, e a corte acompanha e vamos embora. Agora, o grande problema é que uma vez admitida a conversão, a não conversão, admitida a juntada do documento nesse tribunal, como se fosse uma exceção, e confiando que no mérito será provido o recurso, perfeito. Mas quando no mérito Vossa Excelência pode ser vencido, e aí não tem como eu voltar atrás. Então, acho que a questão que o doutor Luiz propõe é razoável, que é exatamente que Vossa Excelência traga junto, da maneira como colocou, e pode até agora vir na sequência o voto de mérito. E nós votamos conjuntamente. Porque não há nenhuma teratologia. Depende do presidente. Já posso? O senhor vai evoluir, então, na sua posição? O senhor votou de uma forma. Não, assim... O colega está sugerindo... Eu não vejo, assim, porque eu já antecipei, né? A grande questão... O senhor pode postergar isso para o mérito?
Como? O senhor pode postergar, então, para o mérito que o senhor está querendo propor? Não, Não, se me permite, senhor assim, presidente. eu não estou entendendo, assim, porque eu já falei não. qual que ia ser o mérito. Eu não estou entendendo qual que é o Não, problema, assim, é como se sinceramente. Vossa Excelência tivesse trazido, olha, questões preliminares eu vou votar de uma forma só. E na sequência eu me voto o mérito. E quando nós formos discutir, a gente discute de uma vez só. Entendi, é porque eles querem votar em bloco. Sabe por quê, doutor De uma Peleja? vez só. Sim, eu estou perguntando, indagando ao senhor, se o senhor concorda Posso, com isso. concordo, não, sem O senhor problema. está aderindo? Porque Não, os outros colegas que... é Porque o doutor acompanham Peleja o não senhor- está vendo a razão, e eu explico. Vossa Excelência já antecipou o mérito. Não, eu entendi. Correto? Eu entendi. Só que se nós, vamos imaginar, nós estamos no colegiado, se o colegiado entender que no mérito as contas não merecem ser aprovadas, como que nós vamos proclamar isso se julgarmos destacado a preliminar, nós já votamos, nós não podemos voltar mais atrás. Ainda tem uma Percebe? preocupação adicional aí. Ah, Pelo que eu entendi, a juntada de documentos é uma prestação retificadora, né? E aí nós vamos transformar, ainda que nós vamos transformar o recurso em uma análise primária e originária dessa documentação? Sem o órgão técnico. Então, eu tenho uma preocupação que isso vai ser um precedente aqui. Nós vamos ter que admitir em outras Nós oportunidades. já tivemos casos que, diante da documentação juntada, havendo possibilidade de aprovação, nós já aprovamos com ressalva. Isso não tenho dúvida, desembargador. A minha preocupação é outra. Não se trata de um ou dois documentos que nós vamos admitir, até excepcionalmente com os precedentes da Corte. Aqui é uma prestação retificadora. E aí cai por terra, doutor Ulisses, aquilo que Vossa Excelência tem destacado, da importância da conversão do rito para fins de que a Justiça Eleitoral possa melhor examinar. Eu não sei. Eu tenho a impressão que se a gente aceitar a prestação retificadora em segundo grau... Mas assim, doutor, né? me permita? Claro. A questão é a seguinte. Primeiro, em relação a concordo, né? Julgamento em bloco, então, passaria a fazer leitura. Mas, assim, as irregularidades apontadas, elas são claras o suficiente de ser despicienda a análise desse órgão técnico, porque a juntada de documentos que esclarecem as nulidades. Tá? E assim, a questão da primazia do julgamento do mérito, que o legislador foi bem claro quando ele editou o 488. Tá? É óbvio que nós não somos contadores, não temos essa habilitação, mas assim, a clareza do documento, dos documentos que foram juntados, ela permite a análise. Agora, o grande problema se for seguir por essa trilha aí, vai ter que anular tudo e mandar voltar tudo. E assim, não é mais favorável, assim, em tese, vamos dizer assim, que no primeiro grau vai ter que, na conversão do rito, vai ter que juntar N documentos. Nós já discutimos isso aqui na sessão passada. Tá? Seria assim, muito mais pesado para ele. Agora, uma coisa é a conversão do rito que ele seria prejudicado. Que ele seria prejudicado, em segundo grau, vamos anular e voltar esse processo de primeiro grau de jurisdição. Agora, em segundo grau, óbvio que ele juntou esses documentos em segundo grau de jurisdição. Os colegas concordaram, não feriu o precedente. Agora, mesmo nesse caso, voltaríamos ao primeiro grau? Parece que o doutor Alice ele tem alguma proposição nesse sentido. Só para contribuir com o debate, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores, eu acho que a gente não pode esquecer de que nós temos na Lei 9.504 o parágrafo 2º-A, erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. E aqui, no caso que a gente analisou, que é esse caso concreto, nós verificamos que o valor que implicou na desaprovação em primeiro grau, o valor é ínfimo. A gente trata aqui de valor ínfimo e também que não há aparência de má-fé. Por isso que o Ministério Público, em segundo grau, manifestou pela aprovação com ressalvas. Isso em benefício do candidato prestador e em benefício também da instrumentalidade das formas
da primazia do julgamento de mérito. Então, a gente tem esse dispositivo da Lei 9.504 que permite que a gente lance mão desse dispositivo para aprovar com ressalvas a finalidade eminentemente pragmática. Então, o prestador não terá nenhum prejuízo prático, ele apenas tem um puxão de orelha ali, olha, melhora essa prestação, ela tem alguns erros formais, mas que não houve prejuízo material essencial. Isso, exato. Então, o caso concreto, eu acredito que ele não merece uma melhor discussão que tenha a ver com a devolução do processo para a primeira instância. Essas são as considerações, eu espero poder contribuir. Me permita, eu acho que o doutor Ricardo está preocupado com um precedente que isso possa criar. Mas aí, acho que nós temos que valorizar o relator, porque uma retificadora, às vezes, vem só um documento, e é muito simples. Há retificadores e retificadora, a prestação retificadora que envolve uma análise complexa, e outros não, como o próprio doutor procurador disse, até porque ele já estudou o caso, é bem simples. Então, nós temos que valorizar o trabalho do relator, no caso em que, mesmo sendo retificador, ele entender que o conjunto de documentos que a compra retificadora é mínimo, aí ele propõe, e a gente valoriza o trabalho do relator e vamos para o mérito. Eu posso uma situação aqui, teve um precedente aqui que eu me lembro muito bem. Inclusive, eu estava sentado ali onde o doutor Ricardo estava, e a doutor Peleja ainda não tinha tomado posse. E até conversei com a doutora Vanessa, ela acabou por me acompanhar. Era um precedente, um processo relatado pelo desembargador Pedro Sakamoto, a discussão era exatamente a mesma. O candidato apresentou uma prestação de contas retificadora com recurso. E naquela oportunidade, o desembargador Pedro disse, olha, esta declaração de contas retificadora, eu consigo apreciá-la, os documentos que vêm com ela desde logo, porque além de ser uma complementação, não enseja a análise técnica. Naquela oportunidade, eu divergi do desembargador Pedro Sakamoto, eu estou até com um processo aqui, ele é muito idêntico, vou citar o acordo 26348, aonde naquela oportunidade eu disse o seguinte, senhor presidente, eu vou pedir vênia ao doutor relator por uma questão bastante singela. De fato, o doutor relator, preocupado com o julgamento célere, já tomou a prestação de contas retificadora que foi juntada com o recurso, e apreciou, entendendo pela aprovação com ressalvas. E aqui, em síntese, eu disse o seguinte, que naquele caso eu não vi como suplantar, sonegar a prestação de contas retificadora da análise técnica. Então, por conta de ter esse prejuízo, eu divergi e fiquei vencido junto com a doutora Vanessa. No caso presente, pode ser que seja uma situação diferente. A retificadora está apresentada nos autos. Às vezes são documentos que nós podemos, não precisa passar pela análise técnica. E o Ministério Público, verbalmente, também antecipou questões de mérito, que até então a gente não havia debatido, mas que conduz, sim, à possibilidade de nós aprovarmos. Não é mesmo? Então, assim, o que eu fixo como premissa e de que parto delas é que nem sempre a declaração retificadora apresentada em recurso, ela vai necessitar análise técnica. Exatamente. Ponto número 1. A preocupação do Ricardo é quando haja necessidade. Isso vai depender do caso concreto. Né? Ponto número 2. A necessidade de apreciarmos em bloco. Se o relator avançar para o mérito e a gente julgar em bloco, eu acho que fica solucionado. E essa questão fica mais clara, né? Fica mais clara agora. Por quê? Porque vou julgar em bloco. Por quê? Porque se os eminentes pares discordarem das assertivas meritórias, a solução haverá de ser a anulação. Perfeito. Anulação. Perfeito. Você fecha. Senhor presidente, então eu passo ao julgamento, tá? Prossiga, De por mérito favor. em sequência. Prossiga. Tá? Em sequência, se aprovado for, haverá a retificação da emenda, inclusive. Quanto ao voto mérito, a sentença julgou as contas aprovadas em virtude das seguintes irregularidades: ausência de extrato da prestação de contas devidamente assinado pelo candidato, foi uma irregularidade formal, né, na assinatura do candidato, foi justificada por um atestado expedido pelo médico do Hospital Regional, Dr. Antônio Fontes, afirmando que o prestador de contas se encontrava interna. Se puder liberar o voto, fazendo favor. Tá, perdão. Aí nós podemos acompanhar aqui. Né? Perdão, desculpa.
Ok? Ok? Vamos lá de novo. Então, essas irregularidades, volta o mérito. Primeiro, a ausência de extrato assinado. Acontece que ele juntou um atestado médico do Hospital Regional, né, Dr. Antônio Fontes, afirmando que o prestador de contas se encontrava internado para tratamento cirúrgico pela fratura do antebraço direito. Tá? Então, a justificativa médica apresentada e devidamente comprovada, eu desconsidero essa irregularidade. Em relação ao tópico 2, a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado devidamente assinado, tá? Uma irregularidade de ordem formal, houve a juntada, houve a sanação dessas justificativas do item anterior, tá? Justamente sobre essa assertiva da fratura no antebraço direito. 3. Divergências entre informações da conta bancária informada na prestação de contas e em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à justiça especializada. A irregularidade relacionada à divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados a essa justiça também tem cunho formal e, ao se analisar a informação constida no parecer técnico, percebe-se que o número do CNPJ, o banco e a agência bancária são idênticos, de modo que a divergência detectada diz respeito ao número da conta corrente informada conforme o abaixo registrado. Então, houve um meramente erro material aqui, tá? Relacionado à sistemática adotada pela Caixa Econômica Federal, que utiliza, antes do efetivo número da conta bancária, a identificação do número da operação, conforme destacado pelo Procurador Regional Eleitoral, cuja transcrição segue em anexo. Vocês desejam que eu leia ou já posso prosseguir? Antes, as informações desconsideram tal falha. A última das irregularidades é a doação de R$ 1.060, tá? Sem identificação do CPF, e a existência de despesa com combustíveis sem o registro da locação e da cessão. Primeiro, quanto à irregularidade da linha C, os R$ 1.060 sem identificação do CPF, e a D, a inexistência de documentos, elas foram sanadas pela juntada de documentos em anexo em segundo grau. Eles sanaram as irregularidades, pois o prestador adicionou o valor de R$ 1.915 no campo despesas, concessão ou locação de veículo e adicionou o mesmo valor no campo de receita de recursos de pessoas físicas. Ele juntou o instrumento de mandato, a segunda via de depósito, no valor de... Essa segunda via ele juntou, né, efetivamente, desse R$ 1.060 do extrato, né, e o contrato de cessão de veículos com o respectivo documento comprobatório da propriedade. E, diferentemente de outros casos nos quais há uma discussão quanto houve a tradição ou não, nesse caso, confere o documento do DETRAN com aquele documento declarado. Com base nessas considerações, dou provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença recorrida e aprovar as contas de campanha de Tarcísio Paulino relativas às eleições de 2016. O senhor está em consonância com Sim. o parecer? Sim. Desembargador Pedro Sacamula? De acordo. Doutor José Antônio Bezerra? Doutor Ulisses Rabaneda? Senhor presidente, só tem um questionamento, se o relator puder me esclarecer. Qual foi o valor desse depósito, doações recebidas sem identificação do CPF, nos extratos, né? O valor foi R$ 1.060, é isso? É o D. Foi transferência? Tá. Ele juntou um extrato, se quiser pega o processo aqui, ele juntou uma cópia do extrato. De pleno acordo com o relator, senhor presidente, suplantando a necessidade de conversão de rito e aprovando as contas. Ricardo. Inclusive no limite. Doutor Paulo César? Com o relator, mas parece-me que o Ministério Público pede pelo provimento parcial. Vossa Excelência é provimento total ou parcial? Não, foi o provimento. Aprovação com ressalvas? Não. Aprovação sempre porque ele juntou os documentos. Não, né? só para poder. Sim. Então, só uma questão, eu acompanho, mas só para contemporizar a preocupação do doutor Ricardo, doutor Peleja, talvez Vossa Excelência, sem querer me imiscuir no acordo, talvez para contemplar e não abrir uma porteira, essa é a preocupação do doutor Ricardo, no acordo Vossa Excelência poderia colocar a ressalva no sentido de que não havia necessidade da conversão,
porque a retificadora apresentada não havia necessidade de análise do órgão técnico, porque aí, doutor Ricardo, fecha aquela porteira que você não está preocupado. E até, doutor Paulo, tem um outro aspecto. Eu percebi aqui que a jurisprudência do tribunal, quando admite recurso em segundo grau, é sempre para referendar uma informação já trazida na primeira instância, que foi o que aconteceu aqui. Exatamente. Então, um fator que me deixa tranquilo é que nós estamos mantendo a linha da jurisprudência do tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Ou seja, o documento juntado em segunda instância, na verdade, ele só referenda aquilo que já as informações foram trazidas na primeira instância. Eu só preciso, para manter a coerência, e o Dr. Paulo trouxe uma questão importante, eu até acreditei que fosse provimento parcial. O meu voto é para que seja aprovada com ressalvas, porque essa prestação de contas tem condição, mas me parece que não é nota 10. Percebe? Porque nós tivemos outros casos aqui de erros pequenos, formais, que nós colocamos a ressalva. Então aqui não teve assinatura, ele estava internado, mas não teve, né? Então, eu acho que a linha do Ministério, com ressalva, nós mantemos essa coerência de que os erros formais sejam essa ressalva, só para que eu não... Na verdade, ele superou. Superou todos, né? Sim, os casos onde nós não aprovamos com ressalvas, é porque a gente entendeu que a irregularidade era ínfima, mas a irregularidade era mantida. Continuou, né? Nesse caso, não. Nesse caso, ou a não. gente suplanta a superado. irregularidade ou não, entendeu? Não é isso, não. Eu mantenho Superou, não. a questão da aprovação. Acompanhar integralmente o voto do relator para a gente avançar e, até por conta dessas considerações, sem nenhuma... Não? Senhor presidente, só queria constar, que fizesse constar, né, antes do início do voto, que a documentação juntada ela é de forma tão clara que ela torna despicienda a manifestação do parecer, né, pelo órgão técnico. Tá? Então, ela é de uma forma tão clara que ela torna desnecessária a manifestação. Então, é esse pequeno adendo que nós fazemos ao início do voto. Com essas observações, proclamo o resultado. Por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e consideramos com parecer ministerial. Na sequência, em mesa 2.6, o processo 34.669, ele tinha sido adiado para esta sessão. É uma prestação de conta de candidato cargo vereador de Juína. Silvia Ferreira de Flores é a recorrente, doutor Antônio Peleja também. Estou com a palavra. Prestação de contas também, só que da comarca, zona de Juína. Desaprovação de prestação de contas de campanha. Silvia Ferreira Flores. Relatório: cuida-se recurso especial interposto por Silvia Ferreira Flores, candidato ao cargo de vereador do município de Juína, eleições de 2016, contra a sentença do juiz eleitoral da 35ª Zona, que desaprovou sua prestação de contas de campanha, em decorrência da inexistência de informações relativas à conta bancária específica de campanha na prestação de contas e na base de dados dessa justiça especializada. Ela apresentou prestação de contas finais nos autos. O relatório preliminar apontou a existência de extratos bancários ou de declaração bancária no sentido da ausência de movimentação financeira, tendo a candidata se manifestado e apresentado declaração de ausência de movimentação financeira. Emitiu-se parecer técnico conclusivo em relação, indicando essa ausência de informações referentes à conta bancária na prestação de contas, e na base de dados desta justiça, em conflito com as obrigações do artigo 7 e 48.1, a linha A, da Resolução 23463 de 2015, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas, bem como a eventual omissão de receitas ou gastos eleitorais. Em suas razões recursais, a candidata alega que não priorizou a abertura de conta bancária por não ter a arrecadação ou gasto de campanha. Salienta que firmou uma declaração de ausência de movimentação financeira na campanha para o cargo de vereador de 2016 e falou que obteve apenas 3 votos, o seu e de mais 2 familiares, e por isso nem deu início à campanha eleitoral, não teve apoio dos familiares e por esse motivo deixou de arrecadar doações para promover a campanha eleitoral, exatamente porque abdicou de fazê-la.
Não houve contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do presente recurso, ao entendimento de que a abertura de conta bancária é obrigatória para partidos políticos e candidatos nos termos do artigo 7º da Resolução 23463. Ou assessor da Procuradoria? Excelência, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores, eu ratifico integralmente o parecer e destaco que nesse caso concreto, a gente manifesta pela desaprovação total, porque aqui se trata de um caso em que a candidata, a pressadora, ela não tem como voltar atrás, né? Não adianta voltar os autos para a primeira instância para sanear qualquer irregularidade, porque ela não abriu conta no tempo devido. Não tem como ela voltar ao passado e abrir a conta para corrigir essa irregularidade. Então, foi ferida a resolução do TSE que determina a abertura de contas e, por isso, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo desprovimento do recurso. O relator poderia sintetizar? Eu acho que a questão é bem clara. O senhor está com a palavra. Então, é a questão de ordem. Senhor presidente, essa questão de ordem é justamente para a questão do indeferimento, né, pela não conversão de rito. Porque, não obstante a argumentação do Ministério Público Eleitoral, não houve a conversão do rito nesses autos. Então, assim, há uma questão de ordem, em destacado do mérito, ou podemos fazer em sequência. Aí a questão já muda de figura, gente. Por isso que eu fiz separado da outra vez. Pois é, mas aí se nós fossemos seguir aquela linha de raciocínio, eu teria que julgar em bloco aqui. Vossa Excelência, ao contrário, Vossa Excelência está propondo a conversão. Não li ainda. Não, eu vi aqui a preliminar. Pois é, não, mas tudo bem, né? Abriu? Não, tudo bem, mas e antes disso? Mas posso ler, senhor presidente? Posso ler, senhor presidente? Então, a questão da nulidade, senhor presidente, a questão é simples, a linha de raciocínio é a mesma, né? Não sei se os senhores têm o voto aí, e foi na mesma linha do voto anterior, né? Com as mesmas ponderações, ipsis literis, tá? E outra saída não resta, se não ex officio, por questão de ordem pública, anular a sentença proferida na prestação de contas e determinar a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau que seja observado o procedimento disposto no artigo 62 caput, parágrafo único da Resolução 23463/2015 TSE, consistente na prolação de decisão de conversão de rito na declaração simplificada para o rito ordinário. Como voto, mas o desembargador Pedro, inclusive na qualidade de corregedor regional, corregedor eleitoral, ele inclusive expediu o ofício para os juízes de primeiro grau de jurisdição eleitoral para que cumpram o disposto nessa resolução. É como voto no sentido de anular a sentença. Todos estão de acordo? Eu só quero saber qual é a irregularidade. A irregularidade é o seguinte, doutor. Ela não abriu as contas bancárias, entendeu? Ela entendeu o seguinte: olha, como eu não tive movimentação financeira, então não preciso de abrir conta bancária. E não é isso que a resolução fala. Não é isso. Ela fala, mesmo se você não tiver movimentação financeira, você tem que abrir a conta. Por quê? Para quê? Para que o Estado, para que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral fiscalizem essa conta e evite inúmeras situações que podem... Exatamente. Então, não é a situação é um pouco diferenciada, se não me engano, em relação aos partidos, mas em relação à pessoa física, ao candidato, é importante, essencial, condição sine qua non, a abertura dessa conta bancária. Tá? Se o senhor quiser, doutor Luiz, eu procedo a leitura aqui do voto. Não, só preciso concluir que a irregularidade ela é insuplantável. Para acolher, eu estou de acordo. Tá? Analisando essa questão meritória. Então, o programa resultado do Tribunal por Unanimidade acolheu a questão de ordem suscitada para anular a sentença, proferir e determinar a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau, nos termos do voto do doutor relator. Mas veja bem, presidente, eu não salientei. Eu não salientei aqui, se fosse para o mérito eu iria salientar, mas eu não salientei porque é aquela questão. Porque é aquela questão. Eu tive que antecipar o mérito. Sim, aquela questão que eu falei. Aqui eu fiz separado. E lá também. A situação é a mesma. Então,
Mas quando eu votei, eu apreciei o mérito. Eu acompanhei Vossa Excelência porque Vossa Excelência esclareceu qual era a irregularidade e eu entendi que ela é insuplantável. Então, Percebe? Mas igual aqui, não, pois é, mas aqui eu não falei nada eu falei só, não observou o rito, tem que anular. Tem que anular. Ponto final. Aí, então, ponto final. É aí que essa questão de separar ou não separar, ela não é tão, assim, extreme de dúvidas, assim. Não, assim. não. Vai depender do caso concreto. Não tem Senhor presidente, só para pontuar também. Nós saímos aqui sempre uma premissa da boa-fé processual. E coisa que não se acontece. Se nós formos analisar isso aí, a preclusão, o artigo 62, isso é claro. Então nós temos aqui a boa-fé, estamos aqui imaginando, idealizando que a coisa foi pelo erro, pela não conversão da simplificado para o rito ordinário, e a gente vem numa premissa dessa. Faz essa divergência de ideias e isso coloca-se em xeque o próprio julgamento colegiado no futuro. Eu acho que tem que se atentar para o futuro. Sim. A situação que aqui nós vai... 3 questões levantadas de ordem aqui, né? Que poderia ser simplificada, poderia ser ou não apresentada aqui, ratificada pelo pleno ou voltar a anular essa decisão. Eu acho que esse cuidado tem que se tomar para que situações futuras não possam novamente ocorrer. E mais ainda, suplantar o que é o ato do advogado para um colegiado. Penso dessa forma. Doutor Pelé, o senhor continua com a palavra, o senhor vai ser especialista hoje em prestação de contas. Da Guarda de Alto Taquari, é o 2.7 46089. Recorrente é o João Paulo Mação Fernandes. O parecer é pelo desprovimento do recurso. É cargo de vereador de Alto Taquari, na eleição de 2016. Ele desaprovou, o juiz lá do primeiro grau desaprovou a sua conta. Eu já acho que todos têm. É questão de combustível, que não foi registrada a alocação de sessões de veículo e publicidade de carro do São. Presidente, é o processo 46089, João Paulo Mação Fernandes, Isso, ok? isso. Cuida-se Não, de recurso foi eleitoral esse mesmo. interposto por João Paulo Mação Fernandes, candidato a vereador no município de Alto Taquari, eleições de 2016. Contra a decisão, a sentença do juiz eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha, com fundamento no artigo 33 da Lei das Eleições e 683 da resolução respectiva do TSE, em decorrência da existência de despesas com combustível sem o correspondente lançamento de gastos com locação ou cessão de veículos, em afronta ao artigo 48, inciso 1, a linha G da resolução citada. O candidato apresentou prestação de contas final, as folhas 5/32, emitiu-se parecer técnico conclusivo apontando as irregularidades, quais sejam a apresentação de recurso eleitoral fora da ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doação, em desobediente ao artigo 6, parágrafo 2º da resolução 23462, TSE. Todavia, houve a ressalva de que tal situação não houve prejuízo a nada de origem de recurso, o que pode ser objeto de ressalva quanto ao julgamento das contas. Existência de despesa com combustível no valor de R$ 34,00, sem o correspondente lançamento de gastos com locação ou cessão de veículos. Em afronta com 448, inciso 1, a linha G da resolução citada, o candidato postou-se silente. A desaprovação das contas decorreu do gasto realizado com combustível sem o registro de locações, cessões
de veículos ou publicidade de carro de som, que indica omissão de receita e gastos eleitorais e demonstra a inconsistência ou falta de confiabilidade nas contas prestadas. Em razões recursais, o candidato alega ter utilizado um veículo doado para sua campanha pela coligação, conforme o contrato realizado com a chapa majoritária, bem como alega que os gastos com combustível já vieram inseridos na doação do mesmo, conforme recibo eleitoral em anexo. Salienta que se trata de irregularidade formal, o que não induz a reprovação das contas, podendo ser sanada via recursal. Registra que os gastos são de pequena monta, o que por si só não é capaz de comprometer a irregularidade da prestação de contas. Citando julgado dessa corte, nesse sentido, cita julgado na corte nesse sentido e apresenta documentos. Não houve representação de contra-razões e a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência, pelo desprovimento do recurso. Com o relator. A palavra. Questão de ordem? Tá liberado. O desembargador Pedro. O desembargador Pedro que... Mas é uma questão que tem que ser levantada, né? Eu acho que... Então... Deixa eu ver. Entendo que essas questões de ordem é melhor apreciar, anular do início, do que nós prosseguirmos e chegar na última instância e anular, né? Aí é pior. Eu vou levar para o TSE essa discussão, eu acho que é melhor levar para o TSE. Exatamente. Então, vamos resumir então, senhor presidente. A grande questão aqui o primeiro tópico é a não conversão do rito, da necessidade pela conversão do rito, pelo que nós já falamos, e a questão da superação da nulidade. É possível ou não a superação dessa nulidade? Cito aqui o artigo 488 também do Código de Processo Civil. Só pode ser superada essa nulidade se o mérito efetivamente puder ser julgado em favor do recorrente. Outra saída não resta, estão de ofício, por ser questão de ordem pública, né, a ausência de observância do rito, da conversão de rito, anular a sentença proferida na presente prestação de contas e determinar a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau, para observância do artigo 62, parágrafo único e caput da resolução 23463 de 2015. Aí, todos estão de acordo, né? Porque não é possível. Mas não é possível. Vamos colher o voto. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo. O doutor José Antônio Bezerra. Acompanho o relator. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, eu mais uma vez, eu tenho muita dificuldade em, desde logo, dizer que eu vou converter sem analisar a irregularidade. A despeito do Ministério Público ter dado parecer contrário, o que eu observo aqui é que houve uma compra de R$ 34,00 de combustível sem a devida demonstração, um documento que comprovasse a locação de veículo, né, para a campanha. Prestação de contas de Alto Taquari. Combustível, R$ 34,00. Com o recurso, complementa-se os documentos da prestação de contas para apresentar o CRLV do veículo e recibo, bem como a demonstração de que o partido político foi feito um instrumento entre o partido e o candidato para a cessão de veículos. De modo que me parece que, nesse caso, a irregularidade é ínfima. Então, aí percebe que para apreciar a questão de ordem, eu tenho que eu tenho que apreciar o mérito. Não tem como votar destacado, isso que eu tenho sustentado. Então, eu estou avançando no mérito com base no relatório, eu gostaria muito de ouvir o relator. Né? Quais os seus argumentos para o mérito? Se no mérito ele vir com argumentos que me demonstrem que não tem como suplantar, eu posso ficar convencido, mas eu ainda não o ouvi. Sem ouvi-lo, eu estou concluindo que dá para suplantar. Agora, se quiser ficar só na questão de ordem, eu vou votar pela desde logo afastar a necessidade de conversão e aprovar com ressalvas. Porque as irregularidades aqui são essas. Houve 34, ainda estamos falando de Alto Taquari. Isso R$ 34,00 é combustível de colocar em moto. Ali não foi nem o valor, não. A questão está na documentação.
Como que você põe R$34 de combustível e você não tem um veículo na campanha, não é isso? A questão é essa, é a omissão do gasto, da doação do veículo. Não é nem o combustível, a concessão do veículo. Aí ele vem no recurso e apresenta documentos, que é o CRLV, e aduz que houve uma cessão de veículo pelo partido e R$34 é combustível de moto. Estou falando de Alto Taquari. Percebe? Mas assim, são essas pequenas eu já estou enfrentando o mérito. Mas a questão foi justamente no documento que ele juntou para comprovar. Pois é, eu não sei, eu não ouvi o voto de Vossa Excelência. Não, tudo bem, entendeu? Aí eu não sou eu que mando, não. Vossa Excelência pode trazer um voto de mérito que mostra que esses documentos são suspeitos, pode trazer, mas eu não ouvi. Pelo que tem aqui até agora, que eu recebi do Ministério Público, do relatório, eu estou entendendo que é caso de suplantar. Se é caso de desaprovação, aí nós vamos ter que... Converter. Exatamente. Doutor Rabaneda, o que está sendo votado agora é o seguinte, anula ou não anula? O senhor está votando que não anula, não é isso? Não, presidente, estou dizendo que para anular, nós temos que dizer que as irregularidades são insuplantáveis, mas para isso nós precisamos olhar o mérito. Pois é, o doutor. Como nós votamos, nós votamos o primeiro processo. Tudo bem, tudo É bem. idêntico. Os que já votaram, o que votou então, agora? há possibilidade de aprovação, O desembargador... nós desde já enfrentamos o mérito. O relator. Ou não. Qual é a posição do relator? Senhor presidente, eu fiz em separado, mas assim, eu quero sugerir, se me permitir, que nós votemos em bloco como o primeiro. Isso. Essa é a sugestão que faço. Não estou querendo pautar. Os demais colegas estão concordando com a proposição do colega Rabaneda? Isso, pode juntar em bloco. Todos? Julgar em bloco. Pois bom, bem, doutor. O relator, por favor. Vota em bloco. Tira a questão de ordem. Eu vou proceder ao julgamento de mérito, então, tá? Em bloco. Conforme o acima relatado, parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação devido Se o colega puder liberar o voto, fazendo favor. Desculpa. Tô apanhando hoje, né? Porque hoje tá meio pesado do meu lado, né? Não, aqui é só... Não, você apenas só uma... Apesar de seguir muitos votos, estou aprendendo bastante. Mas essas questões são bem interessantes mesmo. Essas questões são bem interessantes. Tá? Estamos aprendendo bastante. Então, vamos lá, voto mérito. Conforme acima relatado, parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas em apreço devido ao registro de despesas com combustível e seu correspondente lançamento com locação ou cessão de veículos em afronta ao artigo 48, que determina o registro das despesas e receitas utilizadas na campanha eleitoral especificamente. Essas irregularidades, elas foram o motivo ensejador da prestação de contas, tá? Ipsis literis aqui na sentença foram apontadas pela unidade técnica irregularidades referentes ao gasto de combustível realizado sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carros de som. O candidato foi intimado para atender a diligência proposta no parecer técnico, mas silenciou-se, remanescendo a impropriedade conduzindo à desaprovação das contas. Após a aprovação de sentença, o candidato interpôs recurso eleitoral juntando os seguintes documentos: recibo eleitoral, relativo à doação de carro de som com publicidade eleitoral, realizado por Josiel Bento da Conceição, no valor de R$2.000. A linha B, declaração de propriedade de veículo firmada por Josiel Bento da Conceição, no sentido de que o proprietário do veículo Fiat Uno, placa tal, utilizado na campanha do candidato a prefeito Marco Aurélio Julien e vereadores, e de que os valores gastos com combustível já estavam inclusos na doação do veículo. C. Cópia do documento de identificação e do cadastro de pessoa física do doador. D. Cópia do certificado de registro de veículo, registro de licenciamento, citado na linha B. O entendimento vigente nesse regional é da impossibilidade de juntar novos documentos em sede recursal ante a ocorrência da preclusão.
Com efeito, os documentos devem ser juntados na fase instrutória e na fase de diligência, conforme o artigo 64. Mas reconhece excepcionalmente a admissão de novos documentos em fase recursal, quando estes têm o objetivo de esclarecer ou ratificar informações já constantes nos autos. Contudo, não é o caso a hora analisada, visto que o candidato teve a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, mas omitiu-se. Assim, o registro de despesa com os instrumentos, com os insumos necessários à utilização dos eventuais veículos locados cedidos, sem o correspondente lançamento desses veículos, conduz ao cometimento de irregularidade na administração dos recursos financeiros de campanha em questão. E indica a existência de possível pagamento de despesas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, ou seja, Caixa 2. A prestação de contas objetiva garantir a lisura da campanha eleitoral e verificar eventual abuso de poder econômico. Ela permite a verificação de contrastes, avaliações, bem como a fiscalização e controle financeiro das campanhas eleitorais. O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às eleições, além de prevenir o abuso de poder econômico, que muitas vezes configura-se a partir de divergências verificadas entre os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha. É um direito impostergável da sociedade incerta no processo eleitoral democrático saber quem financiou a campanha de seus mandatários, bem como esse financiamento se deu. A regra é da transparência absoluta e busca-se garantir o legítimo exercício de mandatos e a titularidade do poder estatal, que não pode ser alcançado por intermédio de expedientes perniciosos, consoante retratado em cenário histórico recente do país. Há um outro fator agregado, a necessidade de amadurecimento do cidadão eleitor, que deve estar incerto e compreender como se processa o jogo democrático, do qual ele é responsável e participante primeiro, não podendo alienar-se ou ser alienado. Enfim, sem a prestação de contas, não é possível o exercício pleno da cidadania, porque se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes para que ele aprecie a estrutura ético-moral de seus representantes e até mesmo para o exercício do direito ao sufrágio, como preleciona José Jairo Gomes. No caso dos autos, a omissão da fonte das despesas em relação à qual já, se houver oportunidade de prazo, fere a prestação de contas e viola a confiabilidade das contas auditadas, consoante o parecer ministerial. O argumento central do recorrente, aí eu já passo aqui para o argumento dele, é que o veículo e o respectivo combustível foram disponibilizados pela coligação majoritária, sendo que em grau recursal junta a declaração de propriedade do veículo, documentos e certificado do veículo. Quanto à juntada, nós já falamos, há forte embate nessa regional, há dois posicionamentos, um mais fixo, um mais restritivo e um mais flexível. Em relação ao primeiro, a base da admissão é que, em face da não conversão de rito das contas simplificadas para o procedimento ordinário, houve prejuízo ao prestador. Ainda em outras situações, se tratar de documento novo ou obtido posteriormente ao momento adequado para a prestação. No caso concreto, todavia, consoante observado, foi oportunizado o prazo para juntado, mas ele se omitiu e só fez somente em nível recursal. Na apreciação do tema, deve-se conjugar os artigos 266 e 270 do Código Eleitoral. A regra é não se admitir se ajuntado, no artigo 268, salvo as hipóteses do artigo 270. Assim, possível ainda os documentos novos. O Dr. Paulo Sodré pontua documentos novos, ou que é destinado a fazer de provas de fatos ocorridos depois dos articulados. Se ter um julgado aqui para fundamentar essa assertiva. No âmbito dessa corte eleitoral, a situação fática muito se assemelha ao presente caso. Registro de despesa com locação, cessão de veículo, não lançamento da despesa com combustível, não acatamento, não saneamento da irregularidade. Então, assim, eu falei que foi concedida a oportunidade e não houve a juntada. Agora, há de argumentando tanto, somente para se argumentar, em face do pequeno valor de R$ 34,00, poderia-se alegar a razoabilidade dessa ordem, o que não se sustenta, porque ele omitiu-se. Demais disso, em análise à documentação juntada em segundo grau, nota-se uma dissonância entre o nome constante da declaração de folhas 48/49, em nome de Josiel Bento da Conceição, e o certificado de registro de licenciamento de veículo em nome de Antônio Justino Filho. Essa corte já houve discussões nesse sentido, na questão da tradição. Opera essa tradição do veículo, e o entendimento é que essa tradição teria validade. Eu lanço a súmula 132 do STJ, que dispõe que a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado.
O sentido é o da desnecessidade de transferência formal do bem imóvel, porque a mera tradição já satisfaz a modificação da titularidade. Está-se na seara indenizatória civil. Não se pode alçar tal entendimento na seara processual eleitoral, porque os escopos são diversos. O primeiro é pecuniário, ressarcitório e indenizatório, eminentemente de cunho civil. Já o segundo é correlato ao direito público, no interesse democrático da maior prestação de contas para que se afira a sua irregularidade e se evite o abuso de poder. Não se trata tão só do pequeno valor a título de combustível, mas da cessão de bem não comprovada adequadamente. Nota-se que o recorrente, apesar disso, poderia ter juntado um contrato particular ou mesmo um certificado de transferência de veículo assinado, o que ocorre de ordinário nas alienações de intervívos de veículos automotores, mas não o fez. Juntou os documentos em dissonância, declaração/titularidade, motivo porque sequer esses documentos poderiam ser aproveitados. Logo, a irregularidade retira a credibilidade e a transparência da prestação de contas de campanha, orientando a desaprovação. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso eleitoral interposto por João Paulo Mação Fernandes e mantenho a sentença recorrida com voto, senhor presidente. Todos estão de acordo? Eu gostaria que o nobre relator... Aí, nesse caso, seria conversão, né? Não, ele não está fazendo aí isso. não, aqui não. Nós não votamos ainda a conversão. Não, pois é. Não, aí porque foi em bloco. Em bloco. Aí, conforme o resultado, a linha de esteira do raciocínio da excelência é o seguinte: conforme o resultado, há necessidade de conversão do rito e anular a sentença. Vossa Excelência entendeu Mas por não suplantar, por isso então. exatamente, eu entendi por não suplantar. Primeiro, ele teve a oportunidade de fazê-lo. E segundo, eu abro uma distinção, uma técnica de distinção, em relação ao que já houvera sido apreciado anteriormente, no sentido de que, por esse tribunal, no sentido de que a mera tradição já teria o condão de satisfazer, né, essa titularidade. Esse argumento eu trago, o meu argumento é que esse argumento ele é válido para a seara civil, indenizatória e ressarcitória, mas não para o direito público eleitoral. É esse que eu trago, esse argumento. Não sei qual é o seu posicionamento, senhores. Por quê? Porque está em xeque a prestação de contas dos candidatos. Senhor presidente, eu peço o esclarecimento do nobre relator no que se refere ao total de gastos da campanha efetuado pelo recorrente. Primeira questão. O processo, admirador, eu saliento que o total de gastos em relação a esses R$34, o valor é ínfimo. Mas assim, o que eu salientei ali não é o valor ínfimo, e sim que ele não juntou... Mesmo porque, se ele não juntou, não fez essa declaração, e o que nós estamos discutindo aqui é simplesmente a questão do gasto de R$34 de combustível. Não estamos falando em questão de documento do veículo. Isso foi juntado por ele em grau de recurso, que nós simplesmente podemos... ignorar, rejeitar a juntada dessa documentação em grau recursal. Simplesmente isso. Rejeitamos essa juntada de documento. Agora, no contexto, qual o valor do gasto de campanha que ele teve? Não, o valor se representa 1% do total, ou não sei qual o valor, deve ser até menos do que isso. Não atinge... Não, é R$2.249. Total. Sim. Ou seja, e essa... convertendo esse valor de R$34 no gasto que teve na campanha, isso significa 1% talvez. Então, senhor presidente, eu, com a devida vênia do outro relator, eu dou provimento ao recurso pelo princípio da proporcionalidade, pela princípio da razoabilidade, porque nós não estamos discutindo aqui a questão da documentação do veículo, que, aliás, sequer foi mencionado no registro, né, dos gastos que foram efetuados. Então, somente a conta foi reprovada porque houve um gasto de R$34 de combustível sem que houvesse declaração de registro, o registro desse veículo, de eventual veículo, né, nos gastos da campanha eleitoral. Por isso que eu... Senhor presidente, pois não. Me parece que é o contrário. Deixa-me ler aqui, se me permite,
Conforme acima relatado, o parecer técnico, inclusive, opinou pela desaprovação das contas em apreço devido ao registro de despesa com combustível sem o correspondente lançamento de gastos com locação e cessão de veículos. Então, parece que a conta está sendo desaprovada não pelo valor de R$ 34,00, porque não se comprovou a efetiva cessão ou locação de veículos. O valor aqui, ele é secundário. Então, parece-me que o nobre relator está desaprovando pela irregularidade formal, e nesse caso é substancial quanto, porque não se tem segurança quanto à origem do veículo, se foi cedido, se existe o veículo ou não. Parece que a questão aqui não é o valor. E aí, adianto a Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência já participou de algum julgamento, mas eu já participei de algum julgamento aqui nesta corte, em que, ainda que o valor fosse menor, discutia-se muito pelo zelar a necessidade de que o candidato traga ao tribunal qual o veículo que ele está utilizando. Quem cedeu esse veículo? De quem é esse veículo? É do mesmo candidato? É do candidato que ele é opositor? Da onde é? Para não trazer a mácula, para trazer transparência. Então, parece-me que a corte que já teve julgados em que o valor fica em segundo plano, mas a regularidade formal dos bens utilizados, ela tem que ser respeitada. Parece-me que é mais ou menos isso que o relator está dizendo. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, assim, eu citei um excerto da sentença, está ali na folha 2, esse excerto está na folha 38 e 38 verso. Abre aspas, foram apontadas pela unidade técnica irregularidades referentes ao gasto realizado com combustível sem o correspondente registro de locação e cessão de veículos ou publicidade de caso de som. Tá? Só isso. E aí, o senhor mantém o voto? Eu mantenho, aliás, eu mantenho meu voto porque está se dizendo aí que não houve registro de veículo. Ele está dizendo que houve, posteriormente está juntando, mas ignorando essa questão documental, que ele não atendeu, aliás, foi atendido, mas não foi comprovado na prestação de contas. De modo que, levando em conta esse gasto de R$ 34,00, que em tese houve um gasto sem comprovação de registro de veículos na campanha, eu entendo que, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eu não vejo nenhuma uma questão que possa levar a desaprovar as contas. Eu aprovo com ressalva, né? Faço a aprovação com ressalva. Excelências, somente um esclarecimento para ajudar, contribuir para o julgamento e talvez abordar um pouco mais um tema que o Dr. Peleja não se deteve com mais profundidade. A gente trata aqui de uma questão fática, concreta, em que houve gastos com combustível, mas por decorrência lógica, como que ele gastou com combustível? Fica a pergunta no ar. Isso aí fica se dependendo do que ele fez com esse valor. Inevitavelmente, combustível é usado para veículo. Mas cadê o veículo? De quem, como o Dr. Paulo consignou aqui, de quem que é esse veículo? E essa linha de lógica de julgamento, ela implica na conclusão de que há uma omissão. E qual a extensão dessa omissão? A gente não sabe. Mas a forma que foi prestada as contas, a gente verifica não a mera irregularidade, mas sim uma evidente omissão, que a extensão disso a gente não sabe. E essas omissões que implicam em desaprovação, ela se repete em julgamentos recentes, né? No recurso eleitoral 64.120, de 24 de abril de 2017, as contas, ocorreu o julgamento de desaprovação de contas em situação similar. O vereador, ele omitiu em seus gastos, despesas, e foi essa corte, em pouco menos de 6 meses, desaprovou as contas, né? Então, excelência, esses são os esclarecimentos. Obrigado. Doutor Pedro mantém. Doutor José Antônio Bezerra. Voto com o relator. Doutor Ulisses Rabaneda.
Senhor presidente, eminentes pares, rapidamente fazer algumas considerações. Nós temos no direito eleitoral, inclusive foi algo que bastante me surpreendeu quando do estudo mais profundo da matéria, e digo por quê, que é o princípio da realidade fática, onde não só a doutrina, que é unânime, não há divergência sobre isso, mas até mesmo o Tribunal Superior Eleitoral entende que ao julgador eleitoral ele deve também levar em consideração para sua decisão o sentimento da realidade que ele possui, e o próprio TSE já consignou em decisões, ainda que ausente dos autos. Veja que me surpreendi com isso e digo isso aqui exatamente porque isso vai de encontro a tudo aquilo que nós trazemos do processo civil tradicional, né? Mas isso tem uma razão de ser. Nós sentimos e sabemos o que efetivamente acontece na realidade, ainda que isso não tenha sido cogitado no processo. O que temos aqui? Uma eleição em Alto Taquari, R$ 34,00 de combustível sem o registro do veículo. Tá? Veja que o argumento que o Dr. Paulo traz, aliás, esclarecendo o voto do relator, é muito importante, que não é a questão do combustível em si, é a omissão do veículo que recebeu esse combustível. De fato, isso é relevante. Mas, por outro lado, conjugando o valor, R$ 34,00, município de Alto Taquari, uma eleição para vereador, me parece que a conjunção de todos esses elementos me conduzem a acompanhar a divergência pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E invoco aqui, senhor presidente, o processo 828/2014, julgado por essa corte, onde nós tivemos um caso semelhante ao que nós estamos julgando aqui. Naquele caso, a irregularidade era a seguinte: omissão de despesas com locação ou cessão de veículos. Como bem se infere do relatório de recursos estimáveis em dinheiro, o candidato recebeu em doação 792 litros de óleo diesel no valor de R$ 2.180. Acontece que todos os veículos declarados na prestação de contas são movidos a gasolina. Essa era a irregularidade. E naquela oportunidade, esta corte, era uma composição diferente, mas visualiza que a votação foi unânime, e tiveram a oportunidade de participar dessa votação o Dr. Ricardo e o Dr. Paulo, no sentido de que isso representava 3,66% do volume total de recursos da campanha, e entenderam pela aprovação com ressalvas. Aqui nós estamos numa situação diferente, nós temos R$ 34,00. R$ 34,00 não enche um tanque nem de uma moto. Declarar uma moto na prestação de contas, quem é que... Claro, nós temos situações em que, ora, R$ 34,00 foi para quem? Poderia ser, e aqui no campo hipotético, comprar voto. R$ 34,00 seria para comprar um voto. Percebe? Então, a conjunção desses elementos, com esta circunstância fática, com a devida vênia, eu vou acompanhar a divergência sem desconsiderar e levando em consideração que, sim, o problema seria a ausência do veículo locado, considero isso também, mas por conta dessas razões, eu acompanho a divergência para aprovar as contas com ressalva, suplantando a necessidade de conversão. Senhor presidente, só uma questão, só para manter um padrão de raciocínio, porque como o julgamento foi em bloco, em face da inaptidão dos documentos para salvar a prestação de contas, o meu voto ele tem que ser no sentido de anular a sentença para a conversão de rito. Eu queria só deixar isso bem claro, porque senão meu voto não vai ser para desaprovação. Só se fosse ultrapassada, né, se fosse julgado de forma separada. Como o julgamento é em bloco, retifico oralmente no sentido de que o voto é no sentido de anular a sentença para que seja proferida a decisão de conversão. Só fazer esse esclarecimento. Votando pela anulação. E por quê, presidente? O desembargador Pedro Sakamoto... ele é para aprovar com ressalva. Aprovar, né? Sim, aprovar com ressalva. Aí o doutor José Antônio Bezerra acompanhou o senhor. O relator, E aí o doutor Rabaneda acompanhou o doutor Pedro Sakamoto. Como vota, então, o doutor Ricardo. Senhor presidente, eu tinha alertado o
tribunal, quando nós começamos a tratar dessa questão de ordem relativo à anulação ou não pela questão de inobservância do rito procedimental, o meu receio era justamente esse: nós avançarmos exageradamente ao mérito da questão e depois ter que retroagir para apreciar uma questão de ordem, né? Então, eu só gostaria de alertar que essa incursão exagerada no mérito pode nos gerar problema. Eu acho assim, o que nós tínhamos fixado é que, havendo a possibilidade de plano de aprovação das contas, nós suplantaríamos a questão de ordem e aprovaríamos as contas. Agora, eu penso que aqui nós fizemos uma análise profunda sobre o mérito, né? E eu reconheço também, doutor Peleja, que realmente o valor ele é insignificante em relação à prestação de contas, né? Ao valor total. Então, assim, eu neste caso concreto, eu não tenho dúvida que de acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Pedro Sakamoto, mas, com toda sinceridade, eu não me sinto confortável de nós continuarmos nessa linha de incursão no mérito da questão, para todo caso a gente analisar com a profundidade que nós analisamos agora, né? Então, eu só queria registrar... Isso. Nós aprovarmos a conta, nós já Mas se não houver, tem que ser devidamente esclarecido, aí sim nós anulamos para, né, seja convertido no rito ordinário. Então eu vou acompanhar a divergência e registrar essa preocupação. Isso. Doutor Paulo, por favor. A exemplo do doutor Ricardo, eu tenho a preocupação, mas a minha proposição inicial, ela diverge um pouco do doutor Rabaneda, porque eu entendi assim, que nós temos que prestigiar o relator. Em qual sentido? O relator vislumbra a possibilidade de aprovar, abre-se mão do rito e se aprova, porque vai em benefício dele. Se o relator vê dificuldade, já houve uma análise fática pelo magistrado de primeiro grau, há uma análise fática pelo relator, prestigia-se o relator e não se faz incursão no mérito. Da maneira que nós estamos fazendo, doutor Ulisses, é perigoso mesmo. Porque nós entramos em ponderação. Da mesma forma como Vossa Excelência trouxe esse voto, ao qual eu participei, já houve outros votos que essa corte entendeu que não. Então, sim, na verdade, você coloca o carro na frente dos bois. Então, por uma questão de coerência, para evitar, nesse momento, fazer uma análise tão aprofundada, eu vou acompanhar o relator. Porque eu acho que nós temos que manter essa ponderação. O relator não se sente seguro para votar. Então, acho que nós temos que ter essa nuance. Quando é claro, tranquilo, há uma possibilidade de sanar, acompanhe o seu relator. Se tiver que entrar no mérito de forma aprofundada, prestigie o seu relator, converte-se e segue o jogo. Doutor Paulo, só uma consideração, se me permite. Quando o relator entende pela conversão, ele está dizendo, dedutível, que ele não consegue suplantar as irregularidades que ele detectou a ponto de aprovar de imediato. E queira ou não, quando nós acompanhamos o relator, nesse sentido, nós também estamos dizendo que concordamos que as irregularidades não são suplantáveis. Quando que eu entendo que nós podemos, sim, verificar se essa premissa pela qual partiu o relator, ela é correta ou não. Se nós entendermos que não, olha, o relator entendeu que essa irregularidade não se suplanta, converteu. Mas eu acho que é uma irregularidade pequena, eu suplanto e aprovo de plano. Mas nós vamos fazer isso sempre? Então nós convertemos todas. Então a gente converte todas. Nós temos duas opções, ou convertemos todas... Ou acolhemos a proposição do doutor Paulo, que é ótima. Prestigiamos o voto do relator. Não, não estou evoluindo, só que seria importante nós fixarmos esse critério. Tá. Que eu acho interessante a proposição do... O doutor Paulo, então, faz as ponderações e acompanha o relator para anular o ato sentencial. Não é isso? Mas ponderações. A minha proposição, doutor Rabaneda, é o seguinte: se o relator vislumbra a possibilidade de aprovar
a gente acompanha o relator e vamos decidir o mérito. Se o relator vislumbra a possibilidade de não aprovar, por ausência de documentação, tudo... Que foi o caso. Que é o caso aqui, a gente converte. Porque, na verdade, senão a gente acaba em curso. Porque, na verdade, acaba sendo a técnica que nós estamos fazendo aqui. E se o relator entender pela possibilidade de aprovar, a gente afasta preliminar, é isso que o senhor está dizendo? A gente jogo em bloco. Agora, se o relator, que já teve uma análise fática pelo magistrado de primeiro grau, o relator analisa, verifica que há uma complexidade no juízo de valor do relator, a gente acompanha e converte. Né? Porque senão, por exemplo, essa questão, quer queira, quer não, a gente acaba gerando uma tecnia. Porque você joga o preliminar primeiro e depois joga o mérito. E nós estamos aqui fazendo para tentar salvar. Quando você começa a ter um debate muito acurado, é que... então, assim, só por questão de salvar... Mas assim, por isso que eu fiz por isso que eu fiz em separado. Apenas você dá uma deixa, olha, não dá para salvar, tem que anular. Agora, o jeito que a gente fez aqui, o julgamento em bloco, ele é mais complicado porque entrou no mérito. Aí os colegas, eles podem... Não, eu achei que era só os R$34, eu não estava em discussão, mas apesar de que estava em discussão, não estava em discussão a questão de cessão do veículo. Porque esse julgado aí parece que ele estava em discussão apenas o valor dos combustíveis, tal, o valor foi excessivo e tal. Aqui houve um link. Né? Mas assim, aí, nesse aspecto, avançou no mérito, aí não tem jeito mais. Por isso que eu tinha feito separado. Aí, os colegas são livres para pensar, não, eu concordo que houve, que esse valor é ínfimo, né? É como eles pontuaram. E esse que é o problema. Todos mantêm o voto anterior? Todos mantêm? Todos mantêm? Então eu vou desempatar, eu vou acompanhar o digno relator, principalmente pelas ponderações feitas pelo colega Dr. Paulo, tá? Que são razoáveis, lógica e mais adequada ao tema que foi posto aqui em debate. Então, com isso, proclamo o resultado por maioria de votos, anulou o ato sentencial, determinando a devolução dos autos, por maioria, a devolução dos autos ao juízo da zona eleitoral, nos termos do voto do relator, do segundo vogal, do quinto vogal e do presidente. Encerrado. Colegas, eu tenho mais 4 aqui processos, eu vou chamar a julgamento nós temos um compromisso agora às 11, senão, aí o que não for possível, nós vamos adiar todos esses processos para a próxima sessão. Então, eu chamo a julgamento, o 2.8, o 64043, o julgamento já foi adiado, é uma prestação de contas de candidato, cargo de vereador 2016 de Rondolândia. É um município bastante esquecido pelos gestores, né, deste estado e pelos próprios matogrossenses. Lígia Neiva é a parte recorrente e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Esse é o processo da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneiro, que está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, esse recurso combate a decisão singular que desaprovou as contas da recorrente. O fundamento da desaprovação é a falta de declaração específica de gastos com locação ou cessão de veículos ou publicidade com carro de som, em contrariedade à norma do artigo 48.1g. Ainda de acordo com a decisão de primeiro grau, a recorrente teria lançado no mesmo elemento de despesa referente a combustíveis eventuais gastos daquela natureza, ou seja, com locação ou cessão de veículos ou publicidade com carro de som, que constitui manobra não aceitável no processo de prestação de contas. Nas razões apresentadas, a recorrente diz que a impropriedade não merece prosperar, já que os combustíveis utilizados na sua campanha foram doados pelo candidato majoritário da coligação pela qual se candidatou e repassados diretamente aos seus cabos eleitorais para se deslocarem com os próprios veículos entre as zonas urbana e rural. Afirma também que há nos autos a comprovação de um prestador voluntário de serviços de locação de veículo automotor, o Sr. Isaac Kinisoro, e que o contrato firmado às folhas 15 foi mal redigido, porque o mesmo trabalhou em sua campanha como cabo eleitoral e, para tanto, cedeu e utilizou o próprio veículo para se locomover.
Para corrigir tal falha, a recorrente trouxe com o recurso, documento de folha 51, um mesmo contrato de prestação de serviços, com a ressalva de que neste último documento a relação de trabalho mantida com o referido cabo eleitoral é expressamente definida como voluntário durante todo o período de campanha. Trouxe igualmente o documento de folha 52, no qual constam 3 recibos referentes a recebimento de combustíveis. Por fim, sustenta que a impropriedade apontada representa valor irrisório dentro do contexto das receitas. A doutora Procuradoria manifesta pelo desprovimento do recurso o argumento de que a recorrente, no seu entender, declarou despesas com combustível sem os correspondentes registros, colocação ou cessão de veículo, visto que aponta como capaz de comprometer a lisura e confiabilidade das contas. É o relatório. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer, Ratificar o excelência. parecer, o doutor Rabaneira com a palavra. Quanto à questão de fundo, o extrato final da prestação de contas da recorrente revela que a sua campanha arrecadou R$ 5.814 e gastou esse mesmo valor, concentrando as despesas com combustível, publicidade, serviços prestados por terceiros e materiais impressos. Com relação às receitas arrecadadas, a recorrente declarou que sua campanha recebeu no elemento outros candidatos a importância de R$ 934. O valor das despesas com combustível de R$ 312 lançado no elemento próprio do extrato final de prestação de contas coincide com o recibo de folha 23, que se refere à doação efetuada pelo candidato, com o recibo de... ficou repetitivo. Que se refere à doação efetuada pelo candidato a prefeito Aguinaldo Rodrigues de Carvalho. Ocorre que, no contrato juntado à folha 15 do feito, a prestação de serviço concessão de veículo automotor entabulado com o senhor Isaac Quinizoro é remunerada, fixando no valor de R$ 880, ao contrário do contrato que trouxe como apelo, no qual os serviços passam a ser voluntários e aquela importância é fixada apenas para constituir despesa estimada em dinheiro. Embora os contratos possuam a mesma data, o primeiro encontra-se devidamente assinado e o segundo não. Desta forma, a integridade da prestação de contas frente ao documento juntado resta comprometida, já que nela efetivamente não foram registrados gastos com serviço, locação ou cessão de veículos ou publicidade de carro de som, a despeito com gastos do combustível. Então aqui eu estou conjugando, estou trazendo exatamente a questão que debatemos, e ela traz um documento que tem a mesma data e diverge de um outro contrato que não possui assinatura. A ausência de registro de gasto pede aferir quanto de fato foi gasto com determinada despesa, viabilizando a análise da insignificância ou não dos valores. Ademais, os documentos constantes dos autos, como dito, não permite qualquer solução segura. Não obstante essa conclusão, esse agrégio tribunal não pode simplesmente rejeitar o presente recurso, mantendo desaprovadas as contas de campanha da candidata, ora recorrente. Sua prestação de contas foi prestada pelo rito simplificado, dado que a campanha não arrecadou mais de R$ 20 mil e não houve conversão na instância precedente para o rito ordinário, a fim de que lhe fosse oportunizada a apresentação de contas retificadoras. Diante disso, invoco os precedentes que vêm sendo consolidados em regional, a teor do acordo TRE número tal, desembargador Pedro Sakamoto, e acordo TRE número tal, que fui relator. Neste último caso, a questão da necessidade de conversão de rito simplificado para ordinário, quando for caso aparente de reprovação de contas, foi exaustivamente debatido, restando assentado que ao juiz não é dado reprovar as contas no rito simplificado. Outra não é a razão dessa decisão, senão possibilitar o prestador de contas esclarecer com maior amplitude as impropriedades. Estou resumindo, presidente, frente a essas considerações, eu conheço o recurso e de ofício reconheço o cerceamento de defesa ocorrido na origem e declaro a nulidade de sentença de primeiro grau, terminando a baixa dos autos àquela instância para que seja proferida decisão de conversão dessas contas para o rito ordinário. Então, senhor presidente, estou convertendo porque não estou suplantando as irregularidades. Todos estão de acordo? A unanimidade de votos anulou o ato sentencial, determinando remessa ao juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Eu coloco em mesa, que parece que são ambos, pode ser julgado em bloco, doutor Rabaneiro, se me falha a memória, o 2.9, que é o 15.903, e o 2.10.16.085. Ambos tratam da mesma origem, tem origem no mesmo zona eleitoral, que é de Sinop, que é propaganda política. Eleitoral, sim. Folhetos, volantes, santinho, impresso, denúncia, aplicativo Pardal. Ambos são aplicativo Pardal. O senhor está com a palavra para julgar primeiramente o 2.9, 15.903. Senhor presidente, nós podemos até julgá-los em conjunto assim, só tem uma pequena diferença de solução de um caso para o outro, mas eu esclareço, não é nada complexo. Aqui, a candidata Rosana, no recurso que estamos a julgar, Rosana Tereza Martilelli e Rosimari Cristina Ferri. Ambas são recorrentes. Elas foram condenadas em R$6 mil em razão de propaganda irregular. Propaganda irregular tratava-se de uma placa que foi fixada num portão
onde o material utilizado divergia da resolução. Elas alegam que a propaganda impugnada foi removida e entregue ao cartório eleitoral no prazo da notificação, e que uma parte do material foi recolhido antes mesmo do recebimento da denúncia via Pardal. Elas aduzem que, ao não observar as circunstâncias fáceis concretas, faltou equilíbrio ao magistrado singular a fixar o valor da multa, que está acima do mínimo legal. Requereram o provimento do recurso e o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento ao relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Relator para o voto. Senhor presidente, nesse caso aqui, não há dúvida sobre a impropriedade do material. Estou dizendo que consta dos autos que a propaganda irregular foi fixada em bem particular, residência, confeccionada em material conhecido como polionda, nas medidas de 0,79 centímetros de largura e 0,50 de altura. Portanto, o tipo de material utilizado para expor a fotografia e número das recorrentes é o que caracteriza a irregularidade censurada da representação, posto que, de acordo com o artigo 15 da Resolução de Regência, a propaganda eleitoral de candidatos pode livremente ser veiculada em bens particulares, aspas, desde que é confeccionada em adesivo ou papel, e não exceda meio metro quadrado. Então, estou reconhecendo que a irregularidade efetivamente foi praticada. No entanto, eu estou provendo parcialmente com relação à dosimetria da pena. Estou dizendo o seguinte, como os dois processos são idênticos, só que a dosimetria de uma e de outra eu estou apresentando de maneira diferente, eu estou dizendo por que nessa aqui eu estou reduzindo de 6 para 3 mil reais. Estou dizendo assim, além do material encontrado fixado no imóvel, observo que há nos autos, a folha 36, um termo de apresentação de 33 placas de propaganda eleitoral das recorrentes, deu um total de 40. Desta maneira, restando comprovado que de 40 unidades de placas de material eleitoral, 7 delas deixaram de ser recolhidas pelo cartório, quer porque não foram encontradas, quer porque não entregues voluntariamente, conclui-se que 17,5% do material proibido continuou a circular no município. Via de consequência, essas mesmas placas de propaganda eleitoral, que na própria essência são proibidas, podem ter tomado rumo diverso, potencializando inadequadamente a candidatura em questão. E concluo, senhor presidente, o seguinte: a multa de 2 a 8 mil reais, sendo assim, tendo sido identificado e provado que a propaganda irregular foi fixada em apenas um imóvel particular, seria o caso de manter a reprimenda no mínimo legal. Contudo, de 40 unidades, 33 foram recolhidas, não se sabendo o destino de 7. Por isso, entendo que aumentar a multa acima do mínimo legal foi medida acertada, no entanto, não no valor encontrado pelo juiz singular. Para o caso, considero adequada a multa em 3 mil reais suficiente para reprimir o ilícito. Com base nessas considerações, estou dando provimento para reduzir a multa para 3 mil reais, um pouco acima do mínimo, em razão de outras placas que continuaram a circular. É como voto. E isso no 2.9. Exatamente. Do recurso de ambas, quer dizer, Rosana, Tereza Martinelli e a Rosimari Cristina Ferre. Isso, todos estão de acordo, os colegas? Só queria um esclarecimento. Pois não. Na sentença de primeiro grau, a juíza fixou o motivo pela qual ela não houve nenhuma justificativa para manutenção em 6 mil, para a pena. Não, ela fixou em 6 mil, ponto. Não falou nada, absolutamente nada. Não. Não justificou pelo fato de não ter sido devolvido todas as placas? Nada. Senhor presidente, tendo em vista esse aspecto, a ausência total de fundamentação quanto à dosimetria, eu vou acompanhar a proposição do eminente relator. Então, todos estão de acordo. Posso proclamar o resultado da unanimidade de votos. Proveu, em parte, o recurso nos termos do voto do relator. E o 2.10? Senhor presidente, 2.10, a situação é idêntica. No entanto, eu estou votando pelo desprovimento, mantendo a multa, pela seguinte razão. Sim. Aqui eram 100 placas, tá? Eram 100 placas e foram devolvidos 80. Ou seja, naquele caso, foram 7 que ficaram circulando. Aqui, 20 placas irregulares continuaram circulando. São 20% do total. E estou dizendo ainda mais o seguinte, para justificar. A multa de 2 a 8 mil reais, sendo assim, tendo sido identificado e provado que a propaganda irregular foi em um imóvel, seria o caso de manter no mínimo. Contudo, de 100 unidades, 80 foram recolhidas, não se sabendo o destino de 20. A recorrente ainda praticou conduta idêntica à presente representação em outra ocasião, tendo sido condenada nos autos, que é esse que a gente acabou de julgar, razão pela qual é reincidente na mesma eleição, que de igual forma deve agravar a multa.
Por isso, frente a essa circunstância, tendo que o valor encontrado foi razoável. Com base nessas considerações, nego o provimento ao recurso e mantém a multa de 6 mil. Todos estão de acordo? A unanimidade de voto desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Desembargador Pedro Sakamoto, o senhor tem uma desaprovação de contas, que é o 2.11, que é do Partido Político Mobilização Nacional, PMN. É o Diretório Regional do Partido Mobilização Nacional, é a parte requerente ao parecer pela desaprovação de contas. O voto. Prestação de contas do órgão estadual do Partido da Mobilização Nacional, referente aos recursos arrecadados e as despesas efetuadas por ocasião das eleições de 2016. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interna, CCIA, apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando ao órgão partidário, assim mencionar, a sua complementação com os esclarecimentos necessários. Devidamente intimado, o representante da agremiação partidária, em alusão, manifestou-se as folhas, ocasião em que prestou esclarecimento acompanhado de documentos, bem como requeriu dilação de prazo para a apresentação de outras informações. Concedido o prazo requerido, houve nova manifestação do partido, que veio acompanhado de documento de folhas, e, na sequência, a CCA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, pelo fato de subsistirem vícios que comprometem a regularidade da contabilidade subexame, sobretudo no que tange à imperfeição dos extratos de determinada conta bancária, bem ainda quanto à falta de manifestação a respeito de eventual doação ou gasto realizado na candidatura concorrente ao segundo turno das eleições de 2016. Na mesma linha intelectiva adotada pela Auditoria Contábil, a do Procurador-Geral Eleitoral sugeriu a desaprovação das contas aludidas ao relatório. O manifesto da Procuradoria. Ratifico o parecer, Ratificado, desembargador Pedro, para o voto. Como foi relatado, o Partido da Mobilização Nacional apresentou contas relativas aos recursos arrecadados efetuados durante o processo eleitoral de 2016. De início, verifica que as contas de campanha do requerente foram apresentadas sem movimentação de recursos de campanha, constante se infere da documentação do demonstrativo de receita e despesa constadas às folhas desses autos. Na sequência, constato que a auditoria técnica asseverou que persistem irregularidades nessa contabilidade em mesa, sugerindo, em vista disso, a desaprovação por esse egrégio tribunal. Acerca dos vícios constatados, aduz a unidade técnica que o documento bancário juntado às folhas, apresentado pelo requerente com o propósito de justificar que a conta bancária 201.423, dígito 0, agência 4042 do Banco do Brasil, foi utilizada no período de 6/8 de 2014 a 9/10 de 2014. Utilizado nesse período mencionado, não está assinado pelo representante da respectiva instituição bancária, não sendo possível aferir desse modo a legitimidade do cogitado documento. A Auditoria Contábil assinalou também que, no seu parecer conclusivo, que o órgão partidário requerente não informou se houve eventual doação ou gastos realizados na campanha concorrente ao segundo turno das eleições de 2016, porquanto ele, partido, integrava a coligação majoritária que disputava o referido pleito eleitoral. No entanto, examinando detidamente esse caderno processual, tem que as contas de campanha do órgão partidário requerente devem ser aprovadas com ressalva. Acerca da primeira inconsistência apurada, impede-se registrar que a referida conta bancária 201.423.0, agência 440.42 do Banco do Brasil, é relativa às eleições de 2014, o que pode ser facilmente constatado por meio do relatório preliminar expedido nos autos 124.898 de 2014, disponível para consulta no sistema de acompanhamento de documentos e processos desse regional, cuja conta bancária, além de não ter registrado nenhuma movimentação financeira, não tem qualquer relação com essa prestação de contas subexame. A propósito, cumpre-se destacar que os extratos da conta bancária aberta pelo requerente e destinada a registrar a movimentação financeira relativa às eleições de 2016 foram apresentados tempestivamente em sua forma definitiva, compreendendo assim todo o período da campanha eleitoral, conforme se infere os documentos em contradição às folhas 16 e 18 desse caderno, consoante determinar o artigo 48.2a da Resolução 23463 de 2015. Assim, é imperioso dizer
que não se revela configurada a primeira falha assinalada no relatório técnico concluindo a prestação de contas. No que tange a segunda irregularidade apontada pelo órgão técnico, traduzida na ausência de informação sobre eventual doação ou gasto realizado em favor da candidatura concorrente ao segundo turno das eleições de 2016, cumpre-se afirmar que esse vício compreende falha meramente formal e que não possui gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas em apreço. Com efeito, o simples fato de o partido não corresponder aos questionamentos da auditoria de estudalista não significa que ela tenha cometido alguma irregularidade técnica. Como você disse, as contas da campanha do requerente foram apresentadas sem movimentação de recurso de campanha. Além disso, é importante destacar que a auditoria técnica dessa corte não apontou falhas relacionadas à omissão de receitas e despesas, tampouco vislumbrou a necessidade de se promover sincronizações a fim de se apurar eventual indício de irregularidade. Outro 5, constante foi mencionado linhas pretéritas, o partido político, prestador das contas, apresentou os estados bancários completos na forma exigida no artigo 48.2, inciso 2, alineado à resolução 23463, atestando, portanto, que a conta bancária aberta para a campanha não foi movimentada. Destaque, não é razoável aferir a existência de irregularidades por presunção, levando-se em conta apenas a mera circunstância de que a sigla partidária pertenceu à coligação que disputou o segundo turno das eleições de 2016, uma vez que ele não é obrigado a realizar gastos em benefício do candidato. E ainda, porque compete ao próprio candidato, sendo para o primeiro do artigo 41 da resolução 23463 de 2015, prestar contas dos recursos auferidos e dos gastos eleitorais realizados, relativos à sua campanha. Acerca dessa temática, trago julgado desse Tribunal Eleitoral, que eu vou poupar da leitura, nesse sentido, de relatoria do Dr. Marcos Faleiro da Silva, acórdão 26.157, de 31 de 5 de maio de 2017, publicado no DJE de 8 de 6 de 2017. Prossigo. Logo, deve ser reconhecido que o fato de o órgão partidário deixar de informar se houve eventual doação ou gasto realizado em favor de candidatura concorrente ao segundo turno das eleições de 2016 não compromete a regularidade das contas da campanha do requerente, sobretudo se ficar comprovado que não houve movimentação de recursos durante a campanha, como ocorre no caso desses autos, dando motivo apenas a anotação de ressalva na sua homologação, porquanto é recomendável que o partido apresente as justificativas necessárias quando forem requisitadas pela Justiça Eleitoral, como prevê o artigo 64 da Resolução 23463 de 2015. Nesses termos, o inciso 2 da Resolução do TSE estabelece que eu trago transcrevo o dispositivo mencionado, e concluo. Posto isso, em dissonância com o parecer do outro Procurador-Geral Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas da campanha do órgão estadual do Partido da Mobilização Nacional relativas às eleições de 2016 e é como voto. Todos estão de acordo? A unanimidade. A unanimidade aprovou com ressalvas as contas do Partido de Mobilização Nacional, referente à eleição de 2016, nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão e convido novamente a todos a participar agora de uma pequena solenidade de inauguração de duas salas, uma da imprensa e uma sala de reuniões. E depois eu terei uma reunião juntamente com o desembargador Pedro Sakamoto e o Dr. Alisson com o corregedor e o procurador-geral do Ministério Público Estadual. Meu muito obrigado a todos.